Nós vamos fazer nossa leitura no capítulo 5 da Carta aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5. Leremos dos versos 1 ao 11. Senhor, temos diante de nós a Tua palavra aberta mais uma vez. Te louvamos, te damos graças, porque o Senhor preparou essa palavra para nortear as nossas vidas nesse mundo caído. Nós pedimos nessa manhã a bênção de compreendê-la, de tê-la no nosso coração, e que ela possa reger a nossa vida, Senhor. Fala conosco nesse dia, nessa manhã, para o nosso bem-estar e para a glória do nome do Senhor. Nos abençoe. Romanos capítulo 5, versos 1 ao 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Glórias ao Senhor. Que nós possamos ser edificados pela palavra do Senhor. Vocês conhecem bem a Carta aos Romanos, e é um texto extraordinário, maravilhoso, onde o apóstolo Paulo vai descrevendo o que é a obra da redenção e aplicando ela na vida daqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Paulo vem fazendo declarações importantíssimas acerca da necessidade do Evangelho. O capítulo até aqui, especialmente o capítulo 3, Paulo faz declarações reveladoras que muitos têm tido grande dificuldade para entender, da necessidade da pessoa e obra de Jesus. Por exemplo, Paulo vai dizer em 3:9, ele diz, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não de forma alguma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Paulo está enfatizando essa ideia de que, por causa da queda, o pecado alastrou-se pela humanidade e agora todos os seres humanos são pecadores. Também vai dizer isso no verso 23, também do capítulo 3. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está dando essa ênfase de que a humanidade toda caiu, que não sobrou ninguém, que todos foram atingidos pelo pecado e todos foram separados de Deus pelo pecado. Isso é revelador, meus irmãos, quando nós pensamos em fazer religião, por exemplo. Porque o Paulo vai dizer no capítulo anterior que os imorais, aqueles que fazem muitas coisas erradas, estão separados de Deus. Mas que os moralistas, aqueles que ficam ditando regras para fazer tudo certo, também estão separados de Deus. Paulo pega os morais e os imorais e diz que todos estão condenados, porque nós herdamos essa culpa.
por incrível que pareça, Paulo vai pegar os religiosos e os não religiosos e botar no mesmo barco e dizer todos estão condenados. A religião não é capaz de resolver o problema. Então, no que se refere ao nosso relacionamento com Deus, ao acesso e à esperança à vida eterna, tanto religioso como não religioso estão no mesmo barco. Todos estão condenados. Paulo vai pegar crianças e adultos e vai dizer, nascemos em pecados e portanto, ninguém escapa. Tem gente tentando salvar as crianças, mas a Bíblia não faz isso. A Bíblia diz que em Adão todos caímos e todos precisamos de redenção, inclusive as crianças. Criança precisa vir para o culto e ficar atentas ao que Deus está fazendo. Criança precisa ler a Bíblia e ficar atenta, querendo descobrir o caminho da salvação, porque as crianças caíram também em Adão e precisam de redenção. Ricos e pobres, né? Paulo tem essa capacidade, aí o capítulo 2, ele trabalha muito isso, pega todo mundo, ricos e pobres, gente que está bonito, compra, né? Aquelas casonas bonitas, um carrão bonito, e acha que está bem. Na hora da morte, vai ser mandado para o mesmo lugar de qualquer outro que não tinha nada. Sem Deus, estão todos condenados. E Paulo vai dizer dos letrados e iletrados, aqueles que têm muita cultura, muita oportunidade, se não se converterem, vão morrer e vão parar no inferno. E os iletrados, já viu gente defendendo que o pobrezinho, o iletrado, o que não teve oportunidade nenhuma, esse está com a salvação garantida, engana-se, está nada, é condenado do mesmo jeito. Então Paulo faz essa lista toda, nós estudamos aqui, né, um tempo, a carta aos Romanos, capítulo a capítulo, Paulo vai mostrar todo mundo cai em Adão. E toda a humanidade necessita de um Salvador, e se não for encontrada pelo Salvador, se não crê no Salvador, está condenada toda a humanidade. Ninguém escapa. Paulo trabalha muito isso aí. E aí, no meio disso, né, a partir do capítulo 3, esse é o grande alvo da carta aos Romanos, Paulo vai dizer que não há nos humanos, nos seres humanos, em nós mesmos, condições de promover a nossa própria salvação. Isso é revelador na carta aos Romanos. Não vou à igreja, mesmo porque está meio perigoso, mas eu vou à igreja, eu preciso conquistar a minha salvação. Tem milhões de crentes falando isso. Isso é uma grande bobagem teológica. Você não vai conquistar a sua salvação, coisa nenhuma. Salvação não é algo conquistável pelos seres humanos. Ninguém tem acesso e direito a morar no céu porque ele conquistou isso. Isso na Bíblia é uma bobagem mesmo, né? Estou evitando dizer que é bobagem, mas é uma grande besteira, uma grande bobagem. Isso é impossível. Não há nos humanos condição de prover a própria salvação. E nem mesmo de fato, se interessar por Deus e buscar a Deus, de fato. Eles gostam de fazer o próprio Deus. Nós gostamos de fazer Deus ao nosso interesse. Portanto, para que haja salvação, Paulo está trabalhando isso enfaticamente no capítulo 3. Por exemplo, os versos 11 e 12 do capítulo 3. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inútil, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Não, eu sou, já viu gente dizendo isso? Não, eu sou bom. Você é bom porque você não se conhece. Ninguém bom. Todos caíram. Para que haja salvação, é necessário que haja uma intervenção de Deus em favor dos pecadores e é necessário que haja um encontro do pecador com Deus e uma nova vida. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. De acordo com a Bíblia Sagrada, é isso. Não se assustem. Tem alguns que de vez em quando assustam com o pregador, né? Quando a gente lê a Bíblia. Mas de acordo com a Bíblia Sagrada, a salvação é obra exclusiva de Deus. É Ele quem escolhe, é Ele quem chama, é Ele que regenera, é Ele que justifica, é Ele que santifica, é Ele que glorifica. E Paulo, em Romanos capítulo 8, versos 29 e 30, vai terminar dando glórias a Deus, porque a obra da redenção é do começo ao fim, planejada e executada pelo Senhor. E aí Paulo vai trabalhar o tema da justificação pela fé. Que Deus justifica aqueles que creem na obra da redenção realizada por Jesus. Em outras palavras,
Paulo vai trabalhar no capítulo 5, que nós estamos nos propondo a estudar, e na carta aos Romanos, de modo geral, ela é avassaladora, a ideia teológica de Paulo. Porque o Paulo vai declarar que Deus olha para um pecador e resolve imputar no pecador a justiça de Cristo. E aí o sujeito é pecador, fez um monte de coisa errada a vida inteira. Como a maioria de vocês. Aliás, como todos vocês. Posso até me incluir, né? Como todos nós. Mas o Paulo vai dizer que Deus olha para o sujeito, escolhe o sujeito para ele, imputa nele a justiça de Cristo, e aí então Deus declara justo os pecadores, imputando neles a justiça de Cristo. Romanos está cheio disso. Como é que Deus faz com um sujeito que está com a vida errada e Deus quer que ele tenha acesso às bênçãos de Deus? Deus faz com que ele crê na obra de Jesus, na pessoa e obra de Jesus, e imputa a obra de Cristo na pessoa e declara essa pessoa justa, santa, purificada e a recolhe para si. Portanto, se a gente fosse estudar todo o texto aqui do Romanos 1, 2, 3, 4, o que a gente veria seria isso. Paulo vem demonstrando que somente o Evangelho, ou a fé no sacrifício substitutivo de Jesus, pode salvar, justificar o homem. Quando é que o homem será salvo? Quando é que o homem será justificado? Quando largar de confiar em si mesmo e olhar para Jesus, depositar a sua confiança em Jesus, crer na obra de Jesus, acreditar que Jesus foi morto no seu lugar na cruz e tomar isso para si. Aí, a partir do capítulo 5, onde lemos, o apóstolo descreve as implicações disso, os resultados da salvação ou da justificação pela fé. E aí é sobre isso que eu quero falar rapidamente. O que acontece? Quais são os resultados? Muito bem, a pessoa entendeu que é pecador, entendeu que não pode se salvar por meio da religiosidade ou das boas obras, entendeu que é Jesus o Salvador, entendeu que Jesus largou o céu e veio, se fez homem, foi para a cruz para nos pagar os pecados e nos garantir salvação. A pessoa entendeu isso. Muito bem, agora vamos ver os resultados disso. É o que está no capítulo 5. Primeira coisa que está no capítulo 5 é que aí, a partir disso, justificados, pois, a ideia de justificados vocês conhecem também, que é a ideia de que Deus olha para um pecador injusto, com uma ficha, às vezes, feia, fez um monte de coisa errada, e por causa da justiça de Cristo, Deus o declara justo. Essa é a ideia de justificação. Parece muito no capítulo 5. Como é que Deus justifica? Deus olha para o sujeito pecador e imputa nele a justiça, a santidade, a obra extraordinária de Jesus. Diz, agora eu vou considerar, não o sujeito, mas vou considerar a obra de Cristo aplicada no sujeito. É isso que é a justificação. Então, a justificação, primeiro aspecto da justificação é paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio, é sempre por meio de Jesus Cristo. Agora temos paz com Deus. Há 3 aspectos da paz com Deus que a gente precisa sempre lembrar deles. Primeiro, o homem foi criado para viver em paz com Deus. Vocês lá leram Gênesis 1 e 2? Que coisa maravilhosa! O Deus Todo-Poderoso, Eterno, Santo, Justo, Perfeito, resolve criar pessoas à sua imagem e semelhança e faz um jardim e as coloca. E Deus vem para estar com elas. E Deus relaciona com elas. E Deus vive ali com elas. E eles têm paz com Deus. O Senhor chama. Né? O Adão está lá cuidando das vaquinhas, a mulher está cuidando da hortinha, aquelas coisas. E de repente o Senhor diz, ô Eva, onde é que você está? Ô Adão, cadê você? Eu vim para a gente bater um papo. E eles se alegram com Deus e têm uma comunhão. Eles estão em paz com Deus. Coisa maravilhosa. Enquanto o Adão e a Eva, ou a humanidade toda, né? Adão e Eva, ali era a humanidade toda. Enquanto a humanidade viveu em conformidade com os preceitos estabelecidos pelo Criador, teve paz com Deus. Comunhão com o Senhor e acessos a todos os privilégios do jardim do Éden com a presença de Deus. Irmãos, leram Gênesis 1 e 2, nessa perspectiva de que Deus estava fazendo maravilhas ali e presente, acesso, Deus conosco. Nesses dias aí que nós estamos
os relacionamentos, né? Até familiares, às vezes ficam meio impedidos. É gostoso, né? Alguém às vezes liga e fala, não, eu queria ir tomar um café, bater um papo de perto. Isso é gostoso, a gente gosta disso. Deus fazia isso com Adão e a Eva lá no paraíso. Estão lá, assim, uma tarde, e Deus falou, vim tomar um cafezinho. Prepara a mesa, nós vamos sentar à mesa. Essa comunhão preciosa havia ali. Paz com Deus, estavam em paz com Deus. Quando escutava, sabe quando a gente está em paz com Deus? A gente escuta a voz de Deus, a gente olha para a criação de Deus, a gente pensa na palavra de Deus, a gente está em paz com Deus, enche de alegria o nosso íntimo, porque a gente está em paz com Deus. Assim eram Adão e Eva antes da queda. Mas o homem perdeu a paz com Deus. Gênesis 3 escreve isso. A humanidade inteira perde a paz com Deus, entra em guerra com Deus. Vocês lembram do texto, né? Deus falou, olha aqui, olha a promessa para menino, né, para criança. Deus falou, está vendo esse jardim todo? Está vendo essa plantação de frutas que tinha? Imagina, você vai hoje, né? O Brasil está produzindo muito alimento, graças a Deus. Graças a Deus, o Brasil está alimentando muita gente pelo mundo afora, né? Graças a Deus pela agricultura brasileira. Mas nossa agricultura é exercida no mundo caído. Agora imagina um Adão, né, lá no jardim do Éden, onde o mundo não era caído, a produção era maravilhosa, extraordinária, aquela coisa bonita ali, boa. O homem estando em paz com Deus, a criação tudo funcionando maravilhosamente, aquela coisa maravilhosa. Mas quando perde isso, quando faz a coisa indevida, quando desagrada a Deus, quando quebra o relacionamento com Deus, quando desobedecem a Deus, aí a criação toda vai ter um estrago extraordinário. Caíram na conversa da serpente, como Deus sereis, conhecedor do bem e do mal, e aí então tocaram naquela planta que não podia tocar. Era muito bonita, foi seduzida a Eva e tocou e pegou, e isso trouxe consequências eternas. Por isso Adão e Eva passaram a ter medo de Deus e fugiam dele, se escondendo por entre os arvoredos do jardim, diz Gênesis capítulo 3, versículo 8. Aconteceu a ruptura ali. Agora não tem mais paz com Deus, agora estão fugindo de Deus, estão com medo de Deus. Irmão, a humanidade está assim. As pessoas, quando fazem um ídolo, uma religião, estão fugindo de Deus. Não estão querendo Deus verdadeiro, inventam um Deus a seu gosto. Né? A rebelião, dizem os teólogos, que a rebelião contra Deus, a consequência da queda, gerou dois tipos de gente. Os ateus, que negam a existência de Deus, né? e os religiosos, que fazem Deus conforme os seus interesses. Essa é a situação da humanidade. E aqui o Paulo está dizendo que é em Cristo Jesus, que Jesus toma sobre si toda a nossa dívida, toda a nossa culpa e reconcilia a nós com Deus. E Paulo está dizendo que agora o homem pode voltar a ter paz com Deus quando é justificado, quando é declarado justo pela justiça de Cristo. Isso é imputado nele e ele tem paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ele está dizendo, aquela vida que o Adão e Eva tinham antes da queda, agora nós podemos ter novamente em Cristo Jesus. Podemos chamar Deus para perto, podemos andar com Ele, podemos escutar sua voz, podemos falar com Ele, podemos ter a expectativa de desfrutar de todos os seus benefícios. Antes éramos, verso 10, Paulo vai dizer mais ou menos isso, antes éramos inimigos, mas agora, por meio de Cristo, nos tornamos amigos de Deus novamente. E você tem paz com Deus? Como é que se revela essa paz com Deus? Eu creio em Jesus, Jesus pagou a minha dívida, eu sou reconciliado. Agora eu não fico mais com medo de Deus. Fiz alguma coisa que não devia, eu vou procurar meu pai. Vou dizer, pai, eu errei, aquilo lá não é do agrado do Senhor, está me incomodando. Sabe o crente verdadeiro? Quando faz uma coisa indevida, aquilo incomoda. Fala, pai, eu quero confessar isso, eu quero largar, eu quero ter comunhão perfeita com o Senhor. Essa paz com Deus agora se expressa nessa relação de afeição, de amor por Deus, de submissão, de obediência ao Senhor. Como é que eu sei que eu estou em paz com Deus? Quando eu tenho essas coisas em mim.
Eu fico brigando com Deus, brigando com a tua palavra, brigando com... Não, eu me submeto, eu quero relacionar com Ele. E essa paz com Deus se expressa também claramente nessa rejeição do ateísmo, da religiosidade, da autonomia humana. A gente não quer mais. A gente lembra, por exemplo, de alguns personagens. O Zaqueu, né? O Zaqueu, a despeito de ser um judeu, a despeito de ser ali de uma origem muito religiosa, é um sujeito que é ateu. Você estuda a história do Zaqueu, você vive sem Deus no mundo. É como se Deus não existisse. Mas quando Jesus vai ao encontro dele, quando Jesus encontra o Zaqueu, Jesus mexe naquela estrutura toda ali do Zaqueu, ele se deleita em Deus agora, ele se volta para Deus cheio de amor pelo Senhor. E aí nós lembramos do Paulo, apóstolo religioso, que escreveu isso aqui, agora convertido, né? Paulo é um religioso. Paulo é religioso daqueles assim, não, judeu precisa de 3 momentos por dia para buscar a Deus, fazer 3 momentos devocionais por dia. Nós estamos propondo na Antioquia 1 momento devocional por dia. O judeu faz 3 por dia. 3. Então, Saulo de Tarso, Paulo antes da conversão, ele é rigoroso nisso. Todo mundo faz um devocionalzinho de 10 minutos. O Paulo passa meia hora meditando, fazendo teologia, aquela coisa toda. Mas o Paulo ainda não foi regenerado, o Paulo ainda não descobriu o que é a justiça de Cristo, que dá a ele paz com Deus. O dia que o Cristo encontra com ele, lembra? Do encontro de Cristo com Paulo. Irmãos, todos nós precisamos passar por aquilo. Paulo é um religioso, com entendimentos equivocados, e o Cristo vai ao encontro dele, Cristo fala com ele, e o Cristo muda a sua história completamente. Então, Paulo é esse sujeito, né? Que passa então a ter paz com Deus a partir dali e uma nova vida. Portanto, a justificação, estou falando sobre isso. A pessoa está em falta de paz com Deus, uma intriga com Deus, querendo fugir de Deus, não está querendo. A justificação resulta em paz com Deus. Resulta em reconciliação e nova vida. Quando eu sou justificado pela justiça de Cristo, eu estou em paz com Deus, eu estou querendo me acertar com Deus, eu não estou mais querendo fugir de Deus. Esse é o primeiro aspecto. Você está em paz com Deus? Você gosta de se separar um tempo ali, desligar tudo e ficar com o Senhor, ouvir a voz do Senhor, voltar para o Senhor? Quem está em paz com Deus não fica fugindo de Deus. Quem tem paz com um pastor querido, amigo nosso, querido, ele falou assim, a Bíblia, não é bom nem ficar lendo muito a Bíblia não, porque tem umas coisas esquisitas. Eu falei, esquisito está o sujeito que não tem apego na Bíblia, não tem apego pela palavra de Deus. Ele está com problema. Quem for reconciliado com Deus tem a palavra de Deus como uma carta de amor para ele, e ele quer se deleitar nela, nos detalhes dela. Então, justificados mediante a fé em Jesus Cristo, nós passamos a ter paz com Deus, e aí a gente gosta da oração, gosta da Bíblia Sagrada, gosta do culto genuíno, gosta das doutrinas verdadeiras, e a gente vai rejeitando tudo aquilo que é falso, que é misturado, que é humano, que é caído, e a gente vai querendo cada vez mais conhecer o Senhor e se deleitar nele. A gente, quando vai entendendo essas coisas, a vida da gente muda completamente. Paz com Deus. E o crente verdadeiro, o dia que ele arruma um atrito com Deus, quando você arruma um atrito com Deus, você arruma um atrito com Deus, envolve num caminho que Deus não está gostando daquilo, a gente fica tão incomodado que essa paz parece que é quebrada, e a coisa que a gente mais quer é voltar a ter paz. Eu passo por isso de vez em quando. Deus parece que está insatisfeito, está em guerra comigo, e eu vou sair correndo atrás de Deus. Ao invés de correr para longe de Deus, é jejum, é oração, é abrir. Ô Senhor, onde está errado? Precisamos consertar. Está agonia aqui dentro, está ruim, as ideias não dão certo. Você passou por isso? Está passando por isso? Voltar-se para Deus, botar as coisas no devido lugar, retomar a ter paz com Deus. Lembra do rei Davi? O rei Davi é um homem que desde a sua meninice, né? Desde a sua infância, teve o privilégio de ser chamado para andar com Deus e viver com Deus.
Em alguns momentos ele perdeu a paz com Deus por causa de coisa errada. Aí quando falaram para ele que ele estava em pecado, que a falta de paz com Deus era por causa do pecado, ele corre para fazer percorrer todos os caminhos para reconciliar com Deus. O Salmo 51 é uma expressão disso. Um servo de Deus verdadeiro querendo restaurar a paz com Deus. E aí uma outra expressão que aparece aí, a justificação além de paz com Deus, promove acesso. Verso 2 diz que a justificação resulta em acesso à graça, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa justificação resulta em acesso à graça. Tem alguns aspectos, gostaria de falar sobre isso. Primeiro, já mencionamos, né? A justificação resulta em acesso à graça, significa acesso a perdão de todos os pecados. Paulo havia dito que toda a humanidade, todos os humanos são pecadores e estão separados de Deus. Aqui no capítulo 5, a partir do verso 12, Paulo vai dizer, explicando os detalhes da teologia, né? Diz que assim como por meio de Adão, todos nós nos tornamos pecadores, por meio de Cristo também, todos nós, por meio de Cristo, todos nós nos tornamos justos e aí temos acesso. Então, a primeira questão, a justificação resulta em acesso à graça, tem a ver com acesso ao perdão dos pecados. Na justificação, quando cremos em Jesus, já falei sobre isso, estou enfatizando, nossa culpa, injustiça é lançada sobre Cristo e a retidão de Cristo, a justiça de Cristo é imputada a nós. Não os termos teológicos, mas o que Deus está dizendo é, a culpa nossa é colocada sobre Cristo e aquilo que Cristo fez de correto é colocado sobre nós. Assim, Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a justificação resulta em perdão de todos os pecados. A pessoa faz uma coisa muito grave. Não, fiz uma coisa muito grave, um pecado muito grave. Não tem jeito para mim. Tem sim. O Senhor Jesus pagou os nossos pecados do menor ao maior e Ele pode perdoar qualquer pecado. Se você fez uma coisa muito grave, seus parentes não perdoam, às vezes que a humanidade olha até com repulsa pela coisa errada que você fez, em Cristo Jesus você tem perdão de todos os pecados. Esse é o primeiro acesso. Cristo nos dá acesso. Acesso pela fé a esta graça. Acesso ao perdão dos pecados. Isso é uma coisa maravilhosa. Carregando um peso de pecado, né? O pecado parece uma carga que vai curvando o sujeito. Em Cristo a gente fica livre disso. Acesso à presença de Deus. Também já falei sobre isso. Acesso à graça significa acesso à presença de Deus. Jesus abriu o caminho, construiu a ponte, né? Lá no capítulo 27 de Mateus, o evangelista vai dizer que Jesus é aquele que abriu o véu, havia um véu. Deus tem uma casa dele, onde os fiéis visitam essa casa, mas tem um cômodo que Deus está, e Deus colocou um véu, uma porta de separação, e diz aqui não pode entrar. Agora, em Cristo Jesus, não só temos os pecados perdoados, mas temos também acesso, tem como entrar à presença de Deus. O crente verdadeiro, o crente que entende isso que o Paulo está explicando e que eu estou tentando passar, não tem medo de Deus. Ele sabe que ele tem acesso à presença de Deus. Não por ele mesmo, mas porque Cristo abriu o caminho, o véu foi rasgado e agora eu posso entrar. Mas quem é você para achar que pode chegar na presença de Deus? Eu sou alguém justificado pela justiça de Cristo e agora eu tenho acesso à presença de Deus. O Senhor me abriu o caminho e agora eu tenho acesso. Você tem essa ousadia? Paulo vai falar sobre isso em outro lugar, né? Ousadamente nos acheguemos à presença do Senhor. O Cristo nos abriu o caminho. Na religiosidade, tem um mediador, tem um pastor. Você não pode se chegar à presença de Deus. Então você fala com o pastor, você fala com o padre, você fala não sei mais com quem, e você tem acesso. No cristianismo, não. No cristianismo, o crente
ele tem acesso à graça. E acesso à graça significa acesso ao perdão dos pecados, e significa livre acesso à presença de Deus. Você pode chegar e falar com o Senhor a hora que você quiser. E significa também, irmãos, esse negócio são coisas maravilhosas. O cristianismo é maravilhoso. A igreja evangélica no Brasil e no mundo tem diminuído, esvaziado o cristianismo. Mas ele é maravilhoso. O cristianismo fala desse acesso. O sujeito que fez coisa errada, que nasceu numa família errada, que viveu de maneira errada, equivocada, mas de repente crê em Jesus, e aí a justiça de Cristo é imputada nele, ele começa uma nova vida com acesso livre à presença de Deus. A hora que ele quiser, ele pode ir falar com o Senhor o atende, o Senhor o chama de filho, ele chama Deus de pai, ele se alegra na presença de Deus. É isso que está se falando. E também um acesso, a uma nova vida abundante e eterna. Em Cristo somos filhos e herdeiros de Deus. Paulo trabalhou muito isso na carta aos Romanos. Você é filho, então você também é herdeiro. Nós somos guiados, Paulo vai dizer isso também, Nós somos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos assistindo. São privilégios maravilhosos. A gente está trilhando um caminho meio errado ali, desagradável ao Senhor, o direcionamento não é bem aquele, Deus tem outro projeto, o Espírito Santo vem orientando, falando conosco, nos conduzindo. Portanto, não estamos mais sob o domínio da velha natureza caída, nem do mundo e nem do poder de Satanás, antes somos nova criaturas em Cristo Jesus, destinados a ser semelhante a Cristo. Romanos 8 vai dizer isso. Que o Senhor está fazendo uma obra, um processo de redenção, de restauração. O alvo é nos tornar parecido com Jesus de Nazaré. Isso é simplesmente glorioso. Acesso à graça significa isso. Justificados, pois, mediante a fé, temos acesso à graça. Acesso ao perdão, acesso à presença e acesso à vida abundante. Portanto, a justificação resulta em acesso à graça e a todos os seus benefícios. Glória a Deus por essas bênçãos tão maravilhosas. Você já tem acesso? Você sabe que Deus te aceita quando você vai orar? Você se sente filho de Deus? Você sabe que Deus vai te receber na glória no dia da sua morte? Ou você está cheio de dúvidas? O cristão verdadeiro sabe que tem acesso. Mas o que eu vou fazer se acontecer isso ou aquilo? Deus está a me guiar, a me conduzir, e eu tenho acesso a todos os benefícios, especialmente a vida eterna com Ele. Isso é o resultado da justificação pela fé. E uma outra coisa que o Paulo vai dizer é que a justificação vai resultar em segurança. Falei já um pouco sobre isso, Mas segurança na tribulação. Já viu gente atribulada nesses dias? Pessoa atribuladinha, cabecinha, não consegue nem dormir direito, aquela coisa esquisita. Gente atribulada, inquieta. Justificados, pois, mediante a fé, nós agora temos segurança na tribulação. Veja, verso 3. E não somente isto. Isto o quê? Isto que eu tenho acesso a Deus, isso que eu tenho acesso à graça, isso que eu tenho acesso à presença, à expectativa de vida. Não somente isto, é essas coisas que já falei. Verso 3. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Ora, que coisa, não? Não pode vir tribulação, agora enrolou. Não, Paulo está dizendo, nós gloriamos nas tribulações. Está dizendo, nos alegramos até nas tribulações, porque Deus tem projeto nelas. É isso que está dizendo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que tribulação, ela não vem por acaso. Você acha que Deus permite a pandemia por acaso? As pessoas estão achando que Deus está alheio à pandemia. Não, é Deus que rege a história. É que Deus está cumprindo seus propósitos na história. Tribulação é um instrumento extraordinário de Deus. Extraordinário. Olha para a história de Israel. Israel é o povo de Deus do Antigo Testamento, É um povo que quando a coisa está muito boa, tudo muito certo, eles começam a achar que a vida é por aqui, e querem ganhar dinheiro, e fazer a vida por aqui, e aquela coisa toda, e esquece de Deus. O que Deus permite? Tribulação.
Vem um rei malvado, um exército poderoso, captura ele, levam eles, e aí no meio da tribulação, Deus está trabalhando no coraçãozinho deles, e eles se voltam para o Senhor. É mais ou menos isso que o Paulo está dizendo. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O que Paulo está dizendo? Que quando nós somos de Deus, até as tribulações, elas têm propósitos e eficácia em nossas vidas. Não precisamos temer a tribulação. Ah, mas o que será de nós se vier a tribulação? Nós somos filhos de Deus. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Ora, você não entendeu ainda a coisa? Paulo vai dizer isso em Romanos 8. Se Deus deu o filho precioso dele para morrer, para nos pagar a nossa dívida e reconciliar, agora vamos abandonar ao... Claro que não. Deus está cuidando dos detalhes da nossa vida. Deus está interessado nos pormenores das nossas vidas. Isso é maravilhoso. Todavia, enquanto estivermos neste mundo caído, enfrentaremos tribulações. Contudo, Deus inexplicavelmente, para nós, do nosso ponto de vista, Deus inexplicavelmente faz das tribulações instrumento para aperfeiçoar a fé e o caráter dos seus filhos. Isso está espalhado pela Bíblia Sagrada. Veio uma tribulação enorme agora, complicou tudo. Complicou nada. É Deus educando, preparando, guiando seus filhos. Coisa maravilhosa que Deus está fazendo nesses dias. Deus está renovando a sua igreja. Alguém falou para mim assim: pastor, você não está com medo dos crentes se perderem e acabarem? Eu falei que você não conhece o Deus dos crentes. O Deus dos crentes está usando tudo isso como uma vara para aperfeiçoar os crentes verdadeiros. Aquele que não são crentes verdadeiros, que estavam na igreja ali desfrutando, sem sujeito que infiltra na igreja, e desfruta ali das bênçãos. Mas esse não vai, esse vai fugir. Mas o crente verdadeiro, esse vai se sentir chamado por Deus. Lembra do Israel antigo? Olha que a coisa dana, eles se voltam para Deus de maneira maravilhosa. E Deus está fazendo isso nesses dias, separando o joio do trigo e juntando o seu povo, disciplinando o seu povo no sentido de que esse povo vai voltar a fazer um culto diferente. Esse povo vai voltar a novas práticas. Deus está fazendo uma obra maravilhosa no mundo nesses dias. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque as tribulações, de acordo com a Bíblia, têm propósito na vida dos seus servos. Desde as menores às maiores. A gente fica fugindo da tribulação, é natural, A gente fica fugindo da tribulação. Lá em casa a gente ora todo dia. Mais de uma vez por dia. Dizendo: Deus nos livre da tribulação. Essa é natural de todos nós. Mas a palavra de Deus vai dizer que se a tribulação chegar, ela será um instrumento na mão do nosso Pai amado para levar a cabo os gloriosos propósitos do Senhor. Dr. John Piper, vocês conhecem, Esse grande pregador norte-americano. Escreveu agora um livro recentemente sobre esse tema do coronavírus. Ele esteve lidando com câncer, agora recente, também alguns poucos anos atrás, e ele escreveu um texto falando sobre essa atuação de Deus na vida dele no meio da adversidade. Fala: Deus fez obras maravilhosas na minha vida nesse tempo de enfermidade, coisas que Deus não teria jeito de fazer de outra maneira. Então, ele escreve sobre isso, dizendo da bênção da enfermidade na sua vida. Acredita numa coisa dessa? Paulo está dizendo isso aqui. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, porque Deus usa as tribulações como instrumento de bênção para o seu povo. Glória a Deus. Então, a justificação nessa parte, a partir do verso 3, resulta em segurança na tribulação, mas também resulta em segurança da salvação. Também já falei sobre isso, A justificação nos dá garantia de salvação. Você já foi numa igreja não bíblica? A igreja não bíblica, eu tenho muitos parentes de igreja não bíblica. De vez em quando eu conto algumas coisas assim assustadoras.
que a gente fica sem entender. Contei aqui poucos dias, né, de um pastor amigo meu, da família, que a gente estava num determinado lugar, desfrutando daqueles momentos bons da vida, aqueles momentos prazerosos, com muito verde, com animais, com uma churrasqueira por perto, aquela coisa boa. E aí ele falou, olha, eu não posso ficar mais. Só o que aconteceu? Um empresário rico não precisa de ficar preocupado com um trabalho, com dinheiro como nós, que tem que estar correndo atrás. Então, o que aconteceu? Porque tem uma reunião da igreja, eu tenho que ir lá. Eu falei, você tem? Porque você tem um compromisso lá? Ele falou, não, porque senão eu posso perder minha salvação. Eu falei, meu filho, você não entendeu nada, meu pai do céu. Você está entendendo? Então, o Paulo está dizendo, nós temos segurança da salvação. Veja comigo, a partir do verso 6. Entender teologia de maneira correta é a coisa melhor da vida. Ela nos leva a um procedimento correto, como servos de Deus. Falando sobre isso, né? Segurança da salvação, a partir do verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ainda que não tínhamos relacionamento com Ele, ainda que não o conhecia, ainda que não lia a Bíblia, ainda que não fazia culto direito, ainda que, né? É isso que eu estou dizendo. Éramos fracos e Ele morreu pelos ímpios. Aí verso 7. Dificilmente alguém morreria por um justo. Você morreria por um justo? Tem um sujeito bonzinho ali, vou morrer, eu dar minha vida por ele. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser, argumenta o Paulo, poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Não, ele é muito bom, eu vou dar minha vida por ele, né? Verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que Paulo está dizendo? Qual que é a segurança da salvação? É que Deus nos amou e Cristo deu a vida por nós quando nós éramos inimigos. Estávamos contra Ele. Aí verso 9 vai dizer, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos, seremos por Ele salvos da sua ira. Ora, Deus vai derramar a ira dele sobre aqueles que Ele deu o Filho para morrer por eles? Não faz nenhum sentido. É um sujeito que fica aí na igreja, semana após semana, com medo de perder a salvação, não entendeu nada. Ora, se Deus deu o Filho amado dele para vir esse mundo e morrer naquela cruz perversa, agora eu vou perder a salvação porque Deus não dá conta de me levar para Ele? Tenha paciência com esses pastores, teólogos. Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos. Deus não vai derramar ira sobre aqueles que aceitaram o Evangelho, que estão debaixo da graça. Deus vai discipliná-los, vai corrigi-los, vai orientar a vida deles, mas jamais vai derramar sua ira. A ira dele é para o ímpio. Como que as pessoas, pastores, não entendem uma coisa dessa? O que estão fazendo com o Evangelho, meu Deus? É que mistura. Como é que as pessoas pegam a Bíblia para fazer religião? É paciência com uma coisa dessa. Pastor, a minha família dizer que não pode fazer churrasco naquele dia, não pode descansar naquele dia, porque senão perde salvação. E que cristianismo é esse, gente? O que esse pastor ensina para a sua igreja? Isso é coisa diabólica. Cristo conquistou a salvação. Criamos em Cristo, sigamos em Cristo. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ora, merecíamos. Como é que eu vou ter salvação por mérito? Não merecia, eu era pecador. Quando Cristo me escolheu, se deu por mim. Logo, muito mais, o argumento do Paulo é perfeito. Ele estava perdido. Perdido. Cristo deu a vida por mim quando eu estava perdido. Agora eu me reconciliei com Ele, eu amo Ele, eu estou à procura dEle. Ele vai dizer, verso 9, logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos. Da ira, a ira de Deus não é para os crentes verdadeiros. A ira de Deus é para o ímpio. Apocalipse vai dizer que o ímpio, no dia da volta do Senhor, ele vai correr da presença de Deus. Mas Apocalipse também diz que os crentes vão correr para a presença de Deus e serão acolhidos pelo Pai.
Aí Paulo segue os seus argumentos, falando da segurança da salvação. Verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E o argumento do Paulo é dizer, gente, se nós éramos inimigos, somos reconciliados, agora Deus vai nos perder? Quem Deus é esse? Que Deus é esse? O autor de Hebreus vai falar sobre isso lá no capítulo 12, dizendo que tem gente aí que não é filho de Deus, e com esse Deus não tem compromisso, e Deus vai julgá-los e puni-los. Mas os filhos de Deus, se andar por caminhos indevidos, o Senhor é como sabe aquelas mães, como eu tinha uma mãe, a varinha guardada, tem falado sobre isso aqui, né? Mas o capítulo 12 de Hebreus, é dito que Deus disciplina e traz de volta, debaixo de vara, mas Deus jamais perde um dos seus filhos. Jamais perde. Que Deus é esse que não dá conta de salvar os seus filhos, não dá conta de disciplinar os seus filhos, não dá conta de cuidar dos seus filhos? Que Deus é esse? O que estamos fazendo com a teologia? Em Cristo somos feitos filhos e herdeiros de Deus, guiados, assistidos pelo Espírito Santo. Romanos 8, Paulo fala sobre isso. Portanto, não estamos mais sob o domínio da velha natureza caída, nem do mundo, nem do poder de Satanás. Antes somos novas criaturas, destinados a ser semelhantes ao Cristo. Já falei sobre isso. Deus provou que nos ama pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando éramos ainda inimigos. Logo, podemos estar seguros de que agora que fomos justificados e reconciliados, receberemos tudo o que precisamos para perseverarmos até alcançarmos a plena redenção. Romanos 8 vai dizer exatamente isso. Portanto, a justificação resulta em segurança nas tribulações e da salvação. Tem tribulação? Tem demais e vai aumentando. Esse mundo caído vai só aumentando a tribulação. Mas estamos seguros no Senhor. Seguro que seremos livres? Deus pode livrar. Mas se a tribulação chegar, se a enfermidade chegar, se tiver que morrer, seremos recebidos na glória. Essa é a expectativa do crente verdadeiro. E o Paulo termina com esse versículo 11, extraordinário. Louvor, a justificação resulta em louvor, adoração, consagração a Deus. É assim. Quem é salvo, ele louva, ele se consagra a Deus, ele adora a Deus. É assim. O Paulo termina verso 11 dizendo isso. Não apenas tudo isso que nós mencionamos, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Esse gloriamos que aparece várias vezes aí, é essa ideia de nos alegramos muito no Senhor, nos regozijamos no Senhor, exultamos no Senhor por essa obra tão maravilhosa. O resuminho que eu fiz desse versículo. Quem percebe que era inimigo de Deus, culpado e condenado, merecida punição. A Bíblia fala que o pecado merece punição. Então quem era assim, né? Inimigo de Deus, culpado, condenado, merecia punição. E entende que foi justificado pela justiça de Cristo. E que essa justiça trouxe todos esses benefícios que nós mencionamos. Vai viver uma vida agora glorificando a Deus, grato a Deus, servindo a Deus, tentando divulgar o Evangelho. É essa a ideia, que é isso que Paulo fez. É isso que nós devemos fazer. Vamos viver agora, divulgando o Evangelho, glorificando a Deus, reparando aquelas coisinhas que desagradam a Deus e sigamos em frente. Estamos terminando. Justificação pela fé ocorre quando? Você é justificado, já está justificado. Ocorre quando a gente percebe que está insatisfeito. Deus está insatisfeito conosco. Quando é que a justificação pela fé ocorre? Quando a gente descobre que Deus está insatisfeito conosco e que nós não podemos fazer nada para resolver isso. E quando nós cremos em Jesus como aquele que nos justifica de todo pecado e nos reconcilia com o Senhor. Se você percebe que por si mesmo você não consegue agradar a Deus,
E se você percebe que Jesus pagou a sua dívida e que em Jesus você tem reconciliação e acesso a tudo, isso significa que você está no Evangelho. Os resultados disso foi o que nós mencionamos. São essas verdades que mencionamos. Eu tenho paz com Deus. Mesmo se em algum momento eu me sentir assim atribulado em relação a Deus, eu posso voltar para dizer, Senhor, vamos consertar aqui, eu cometi um equívoco. Acesso à graça, né? Temos acesso a todos os privilégios da graça. Segurança na tribulação e segurança da salvação. Eu preciso mencionar que ter segurança na tribulação não significa que a gente vai viver de qualquer maneira. Não, a gente precisa tomar todos os cuidados necessários, né? Viver como sábios nesse mundo caído. Nós temos segurança. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E louvor, adoração, gratidão, servir ao Senhor. São essas coisas. Vamos ficar em pé e nós vamos ter um momento de oração. Vamos fechar os olhos. Você sente que é com você essa mensagem? E você sente que você é um desses justificados. Foi justificado pela justiça de Cristo, agora você tem acesso a todos esses benefícios e seu coração se enche de alegria e você quer viver com Deus e para Deus. Se você é momento de celebração, de louvor, de adoração, de reafirmação dos compromissos, né? Senhor, eu quero viver respondendo a esse evangelho maravilhoso. Mas se você está aqui, ou se você está me ouvindo, e você ainda falou, opa, parece que eu não me enquadro muito bem nisso aí. Essa mensagem é para levar você a se colocar diante de Deus. Ter uma conversa séria com Deus. Dizer, Deus, eu sou religioso, eu tenho ido à igreja, eu vou, mas eu não tenho essa convicção de que Cristo morreu no meu lugar, eu não tenho essa convicção de que o Senhor me aceita, eu não tenho essa convicção de que se eu morrer eu vou para a glória com o Senhor. É tempo de você buscar, se acertar com Deus, voltar para o Senhor. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós te damos graças pela maravilhosa obra da redenção, planejada pelo Senhor, executada pelo Cristo Jesus, pela atuação do Espírito Santo em nós, pela Tua palavra que nos mostra esses benefícios todos. Glórias ao Teu nome, ó Senhor, pela maravilhosa obra da redenção. Nos ajuda a viver jubilosos e divulgando essa obra tão maravilhosa, desfrutando da companhia do Senhor e tendo expectativas de uma plenitude eterna. Oh Senhor, oh Deus bendito. Senhor, se tem alguém que está nos ouvindo, que ouviu essa mensagem e se sentiu meio desconfortável, percebeu que está mais para religioso do que para o verdadeiro cristão, oh Espírito Santo, esteja movendo, agindo, convencendo do pecado, da justiça, do juízo e especialmente da graça maravilhosa trazida por Jesus Cristo. Oh Senhor, peço a Ti que as nossas vidas, que a pregação do Evangelho alcance os seus objetivos, edificar os crentes e chamar aqueles que ainda não responderam ao Evangelho. Oh Senhor, nosso Deus, graças te damos. Louvado seja o Senhor. Oh Senhor, nós te louvamos pelo Evangelho, pela obra de Cristo, pelo texto escrito pelo Paulo, seu servo, pela palavra do Senhor, tão maravilhosa, descrevendo a doutrina da redenção, tão maravilhosa. E muitos de nós já temos experimentado isso na prática em nossas vidas, e nós nos alegramos na Tua presença, e te louvamos, te bendizemos, ó Deus, por tamanha obra de redenção aplicada já em nós. Ó Senhor, mas nos enche de coração de tristeza de ver tantos equívocos, Senhor. Quero clamar pelos membros dessa igreja, gente que tem vindo aqui, tem participado dos cultos, tem um nome no hall de membros, que no dia da ceia participa. Mas, Senhor, oh Deus, oh Senhor, quero clamar, se há alguém que não está no Evangelho de fato, os nossos filhos queridos, os nossos familiares, às vezes a gente fica desconfiado, Senhor, parece que não está entendendo direito, parece que não teve a vida transformada, parece que o Evangelho não tem assim, esse valor, esse tesouro glorioso. A Tua palavra fala do Evangelho como um tesouro extraordinário.
E às vezes a gente não percebe isso, Senhor. Oh, Senhor, clamamos nessa manhã por misericórdia, por verdadeira, genuína conversão, por compreensão correta das doutrinas, pelo rendimento ao Senhor, por uma entrega ao Senhor, por uma vida vivida para o Senhor, por essas expectativas tão gloriosas, ó Senhor. Ore pelas famílias da Igreja de Antioquia, por cada um dos nossos filhos, crianças, adolescentes, jovens, senhores, senhoras, que nós possamos compreender claramente o Evangelho e desfrutar dessa maravilha, Senhor. E nós fizemos menção anteriormente acerca do problema da igreja evangélica brasileira, Senhor. É com muita dor no coração que a gente vê tantos equívocos. Transformamos a igreja cristã numa religião que parece ter nada a ver com a verdade, Senhor. Nós clamamos pela igreja do Senhor, ó Deus. Clamamos pela vida dos pastores, dos professores, daqueles que ensinam a Tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, que larguemos, que a igreja evangélica brasileira largue essa religiosidade paganizada, Senhor. E que nós possamos voltar para o Senhor verdadeiramente com a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja nesses dias movendo, que Teu Espírito esteja atuando por meio dessa tragédia, dessa pandemia, mas que nós possamos voltar voltar melhores, Senhor. Podemos reunir para a glória do Teu nome, com o povo do Senhor, separando, Senhor, o que é falso do verdadeiro, Senhor, separando a religiosidade do cristianismo, que é tão sublime, Senhor. Oh, Deus, esteja fazendo obras em nós, por meio de nós. Entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos e pedimos a bênção de que o Senhor nos ajude, todos nós que estamos aqui, todos os membros da igreja, todas as famílias, que nós possamos pregar o Evangelho com clareza, com fidelidade, no poder do Espírito, que o Evangelho é tão maravilhoso. E às vezes nós nos acovardamos, nós nos sentimos tão incapazes, e nós fraquejamos, Senhor. Fortaleça a Tua igreja a pregar o Evangelho da graça do Senhor, Deus. Nos abençoe, ó Senhor, Deus bendito. Ó Senhor. Se tem alguém que está se rendendo ao Senhor, entregando a vida ao Senhor, nós oramos com estes e por estes, ó Deus, que o Senhor os acolha, que o Senhor os aperfeiçoe e que eles possam desfrutar desses benefícios maravilhosos de uma fé genuína no Senhor. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e o grande amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão preciosa do Espírito Santo estejam sempre conosco. Amém.